Começa agora o Correspondente Local. Nessa edição você confere. Colégios de Ponta Grossa se preparam para receber as eleições. Pela primeira vez, o voto será 100% biométrico. O que a comunidade universitária espera dos seus próximos representantes? População foi às suas, em ato ele não. Agora, no Correspondente Local. Nesse domingo, 237 mil eleitores vão às urnas em Ponta Grossa. No total, são 126 locais de votação. Desde quarta-feira, os colégios já se preparam para receber as eleições. No dia 7 de outubro, cerca de 68% da população pontagrossense vão às urnas para decidir as eleições de 2018. As urnas chegam a partir dessa quarta-feira aos colégios e serão condicionadas às salas com câmera de monitoramento. O Colégio Dr. Epaminondas Novaes Ribas, que está entre os 5 maiores, além de receber 4.300 eleitores, também será sede de zona de transferência. A Justiça Eleitoral já fez os testes no colégio, então a gente também vai dispor, vai transferir esses dados de outras escolas que não têm esse polo de transmissão. São escolas aqui da nossa região mesmo. Algumas zonas eleitorais contam com acessibilidade para portadores com necessidades especiais. As eleições do dia 7 de outubro começam às 8 horas da manhã e se encerram às 17 horas. Você pode optar por levar o seu título de eleitor e documento com foto, ou você também pode levar o seu celular e baixar o aplicativo e-Título. Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS. É gratuito e você não precisa levar outro documento além dele. Para saber o seu local de votação, acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 3 milhões de brasileiros não poderão votar nesse domingo por falta de cadastro biométrico. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 3 milhões de brasileiros tiveram seus títulos cancelados no processo de cadastramento biométrico. No Paraná, quase 258 mil eleitores não poderão votar no dia 7. O procedimento da biometria iniciou-se em 2016. Após isso, ainda em 2017, 2018, continuaram os trabalhos do Fórum Eleitoral e hoje nós temos 237 mil eleitores cadastrados biometricamente na nossa cidade. Então, todas essas pessoas vão votar através do sistema biométrico. Okay? Como que funciona isso? As pessoas geralmente, apesar de serem cadastrados todos os dedos no sistema eleitoral, no dia que a pessoa faz o título, para ela votar, nós vamos testar os dedos das pinças, né? Polegar e indicador, da mão direita e da mão esquerda, onde vai liberar o voto para a pessoa através da sua digital. Os mesários passaram por treinamentos com orientações, caso as digitais não sejam reconhecidas. Então, a gente aprendeu especificamente o que a gente tem que fazer, principalmente quando não ocorre o cadastramento correto da biometria do eleitor. A pessoa ela vai ter que assinar com assinatura normal e passar todos os dados do documento dela numa ata específica para quando ocorrer esses erros. E também eles passaram especificamente o que a gente tem que fazer antes do eleitor votar e depois eles votarem. Caso o eleitor não consiga realizar a biometria e tenha problemas na identificação da digital em no máximo 4 tentativas, o mesário irá identificá-lo através de documento oficial com foto, para que assim realize a votação. No Brasil, a biometria começou a ser utilizada nas eleições de 2008 e pretende cadastrar todos os dados biométricos até as eleições de 2022. Em Ponta Grossa, 312 eleitores não poderão votar por falta do cadastro biométrico. A comunidade universitária da UEPG fala quais são suas expectativas em relação aos novos representantes que serão eleitos nesse domingo. No dia 7 de outubro acontecem as eleições, na qual cada pessoa deverá votar para um presidente, um governador, 2 senadores, um deputado estadual e outro federal. Próximo das eleições, os candidatos apelam para discursos em meio a uma disputa polarizada. Professores reconhecem a característica acirrada e polarizada da disputa. O novo governo ele terá vários desafios para enfrentar. O primeiro deles é econômico. O Brasil passa por uma crise que é mundial, que chegou ao Brasil nos últimos anos. Então temos que resolver isso. A segunda questão é uma crise política. A maneira como o Brasil funciona, o esquema do Brasil, que historicamente acontece desde a República até aqui, a maneira como a política brasileira ela acontece, a maneira como é feita a escolha dos candidatos e como que acontecem as questões políticas no Brasil é muito complicado. E a terceira, vivemos uma crise social. De disputas, de falta de educação, de problemas de escolaridade. As expectativas sempre são de que
possamos ter um governo que realmente faça aquilo que é melhor para o povo, né? E deixe de atender determinados grupos, mas que faça aquilo que é melhor para melhorar a nossa sociedade de forma geral, tanto em questões de saúde, educação, segurança, infraestrutura, que é o verdadeiro papel do governo, né? Essa é a expectativa. Primeiro a gente precisa saber qual é o novo governo, né? Se você imaginar os dois candidatos majoritários, a expectativa para ambos é de uma dificuldade bastante grande no início, porque essa eleição tende a ser polarizada e provavelmente quem ganhar vai ganhar com uma margem muito pequena. E como ela é polarizada, a oposição vai ser bastante acirrada no começo. Os acadêmicos se mostram desacreditados e falam sobre as características das falas dos candidatos. Eu ando bem desacreditada no futuro do Brasil e espero mesmo que ele se reerga com o melhor presidente que venha a ser. A partir, né, das pesquisas que a gente vê aí, acho que a expectativa ela não é muito boa, pelo que a gente vê dos candidatos e dos debates também, mas a gente sempre tem que ter esperança, né? Não sei nem o que esperar assim, de um próximo governo. Eu sei que o governo que ganhar, ele vai ganhar com base em discursos, assim, e não muito com base em política, sabe? Parece que a democracia no Brasil virou algo que não se importa com as pessoas que nela vivem, sabe? Se importa mais com que bandeira eu vou levantar para acabar com o outro lado, assim. E eu acho que isso é extremamente nocivo e, infelizmente, o cenário dessas eleições está encaminhando para esse lado. Gostaria que talvez despolarizasse um pouco o discurso, porque eu vejo hoje um discurso talvez de ódio de todas as partes, onde não há mais uma conversa política, e sim só uma disputa. Talvez eu gostaria disso, de um diálogo do próximo governo. Neste domingo, 145 milhões de brasileiros vão às urnas. Nossos repórteres explicam como será o dia das eleições. Na eleição deste ano, são 6 cargos que o eleitor deve escolher. O primeiro que aparece na urna para ele é o deputado federal, com 4 dígitos. O segundo que aparece é o deputado estadual, com 5 dígitos. O terceiro cargo que aparece é o de senador. Importante lembrar que são 2 votos. O penúltimo cargo que aparece para votar é o de governador, 2 dígitos. E por último, o voto para presidente da República. Brasileiros que votam em outros países ou estados onde não fizeram seu título de eleitor votam apenas para presidente da República. A eleição começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde. Dia 7 de outubro acontece o primeiro turno das eleições 2018. O eleitor deve estar atento para algumas regras a serem seguidas no dia da eleição. Por exemplo, o eleitor não pode utilizar aparelhos eletrônicos quando for votar, como aparelhos celulares e câmeras fotográficas, para resguardar o sigilo do voto. O eleitor também não pode levar crianças para a cabine eleitoral. Também não pode se aglomerar em grupos para fazer campanhas para seu candidato de preferência, seja por boca de urna ou utilizando aparelhos de som. As penalidades para quem não seguir essas regras resultam em detenções que variam de 6 meses a 6 anos e pagamento de multa, dependendo do crime cometido. Lembrando que o eleitor pode levar colas, desde que seja em papel com o número do seu candidato, pode também usar camiseta, broche e boné, desde que seja de forma individual e silenciosa. Cerca de 258 mil cidadãos tiveram seus títulos de eleitor cancelados entre 2016 e 2018 no Paraná. Os títulos cancelados foram dos cidadãos que não fizeram a revisão biométrica necessária, que não justificaram a ausência por 3 eleições seguidas, os que não justificaram a ausência e não pagaram a multa, cidadãos com direitos políticos suspensos, os que não retiraram o título de eleitor até o dia 9 de maio e os que não estejam no cadastro da seção constante na urna. O voto é obrigatório para todo cidadão brasileiro entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para adolescentes com mais de 16 anos e menores de 18, para idosos com mais de 70 e para analfabetos. Em dezembro, acontece a 11ª Conferência Municipal de Saúde. Os eventos pré-conferência acontecem desde setembro. A próxima reunião acontecerá na quarta-feira, dia 10, às 19 horas da noite, na Associação de Moradores da Nova Rússia. Ainda em outubro, ocorrem outras 2 reuniões.
As reuniões acontecem em preparação para a conferência, que neste ano definirá o Plano Plurianual e o Plano Municipal de Saúde. No último sábado, atos contra o fascismo e em defesa das minorias aconteceram por todo o país. Confira como foi a mobilização em Ponta Grossa. Não passarão! Não passarão! Quando o portão se fecha, você demorou. Não vai andar pra aula de história. O coletivo Sororidade Minas PG conta que a marcha começou por causa de uma série de ataques virtuais contra o movimento de caráter feminista Mulheres Unidas contra o Bolsonaro. A partir de então, se criou a necessidade de uma marcha contra os atos fascistas. Nós não tínhamos noção de que seria um evento tão grande, mas mesmo assim conseguimos absorver. Nosso coletivo, ele procura fazer que Minas ajudem Minas. Tudo que foi organizado hoje, a gente buscou entre as mulheres do Sororidade os talentos que poderiam agregar ao grupo. Muitas professoras no nosso grupo também, um grupo bem heterogêneo. A marcha contou com o apoio de diversos movimentos sociais, sindicatos e organizações. Entre elas estavam a ONG Renascer, a União Brasileira das Mulheres, Coletivo Marie Curie, Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Paraná, a APP, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, o SINDJOR-PR, Seção Sindical dos Docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a SINDI-UEPG, e o Diretório Central dos Estudantes da UEPG. Mudar a Amanda e mudar a vida das mulheres em um só movimento nos move na luta pela liberdade, igualdade, justiça, solidariedade e paz. Mas buscamos principalmente hoje mais amor, por favor, e menos violência. Por isso, ele nunca! Estão tudo organizada pra fazer revolução. As gays, as bi, as trans, as sapatão. Estão tudo organizada pra fazer revolução. Mas eles não têm hip-hop, porque eles não falam das mulheres, porque eles não falam do ódio aos LGBTs, ao ódio aos quilombolas, ao ódio contra os indígenas. Por isso, quem é a favor do Bolsonaro não é a favor de uma ideologia política, é tão somente alguém sem caráter. Por isso, ele não... Qual que é a importância dessa marcha? Bom, em primeiro lugar, a democracia, né? A gente está vivendo um período na história onde a nossa democracia está ameaçada, sim. E eu acredito que esse movimento, com esse número de pessoas, venha fortalecer o discurso realmente da democracia. Eu acho de extrema importância para que a nossa voz seja ouvida também. Principalmente a voz das minorias, das mulheres, dos negros, dos LGBTs. Muito obrigada. Esse foi o Correspondente Local. Nesse domingo, dia 7 de outubro, o curso de jornalismo da UEPG promove uma cobertura ao vivo das eleições 2018, com a TV Comunitária de Ponta Grossa e a Rádio Princesa FM. Para mais informações, acesse o Portal Periódico. Confira agora fotos do ato Ele Não, que aconteceu no último sábado em Ponta Grossa. Até a próxima edição.